Bem-vindos mais uma vez ao canal Ask-Lecter. Eu estou desenvolvendo uma playlist de eletrônica embarcada e neste vídeo eu vou resolver um exercício avaliativo no qual eu vou tratar quais fatores são levados em conta na escolha da arquitetura elétrica automotiva. Vamos lá? Antes, faça como o Carlos Alberto Martellini, ele acompanha sempre o canal. Obrigado aí. Caso você não encontre, não lembre do canal, não tenha link, digita Ask-Lecter no Google, você vai achar minhas redes sociais e o próprio canal. Eu agradeço as inscrições, os comentários e os likes. Vamos? Bom, aqui do lado direito eu coloquei uma figura de um veículo mostrando aí uma parte da arquitetura elétrica dele. Imagina, está vendo essa quantidade de fios, cabos e tal? Isso aqui, na parte automotiva, a gente chama de chicote. Antigamente, quando a arquitetura elétrica, a eletrônica embarcada não era distribuída, a quantidade de fios passando dentro de um veículo passava de 900 metros, para você ter uma ideia. Hoje em dia, como a arquitetura é distribuída, a quantidade de fios e a extensão desses fios é menor porque os componentes estão ligados em rede. Mesmo assim, ainda existem os chicotes. Então, se você eventualmente precisar ir no autoelétrico, você vai ouvir a palavra chicote, agora já dá para ter uma ideia do que é. Interessante que a eletrônica embarcada, só para complementar, ela não necessariamente fica visível para o condutor aí do veículo. Por exemplo, o chicote do ABS, você não vê. Muitos carros não tem nem o botãozinho para você armar e desarmar o ABS. Tá? Tem carro que tem carro que não tem. O airbag é uma eletrônica embarcada, distribuída, né, porque ele tem seu módulo lá, tem o seu programa que a gente chama de firmware, e você basicamente não vê. Você sabe que existe porque está escrito e porque no Brasil é lei. Você tem que ter o airbag nos carros novos, mas você não vê. Quando você vê, infelizmente, ou é por causa de um recall que está sendo chamado e eles trocam tudo, ou... Por que troca tudo? Porque não tem muito update no firmware. Tá? Preferível trocar. Ou, infelizmente, você teve uma colisão fraca, forte, média, não sei, que disparou o seu airbag. Contrário, você não vê. Tá? Então, quais os fatores de escolha da arquitetura elétrica? Como que eu faço? Primeiro, eu tenho que pensar quão complexo é esse meu veículo. Compensa fazer um projeto muito complexo, por exemplo, para o próprio ABS, isso vai aumentar o custo. Então, a complexidade, ela acaba aumentando o custo do sistema final. Então você tem que sempre pensar inicialmente se a complexidade vai compensar no preço final. Vai ter gente para comprar? Eu estou falando aqui na parte de eletrônica embarcada de autos. Tá? Tamanho físico do sistema, isso importa demais, porque quanto maior, provavelmente mais pesado, mais consumo de combustível, menor público. Então o tamanho físico. A ideia da microeletrônica entrar no veículo e deixá-lo inteligente fez com que o uso dos processadores, microprocessadores, diminuísse tanto a quantidade de chicotes quanto o peso do veículo. Isso faz com que o custo final também reduza. Porque os chips hoje são baratos de serem confeccionados e podem ser feitos em larga escala. Tá? Quem acompanhou minha playlist de microeletrônica, eu explico até como é feito um chip. Se você não acompanhou, eu vou deixar o card aí. Se quiser aprender como que é feito um chip, é bem bacana. A disponibilidade de componentes eletrônicos. Bom, agora no ano de 2021, o mundo está sofrendo uma série de processos aí diferentes, no qual está faltando chip no mercado. Os chips estão sendo produzidos em larga escala ainda, porém para algum tipo de necessidade, por exemplo, a área médica. Então tem muita montadora, não só no país, no Brasil quanto em outros países, dando layoff. O que é layoff? Deixa o funcionário em casa
por 10, 15 dias. Para a produção porque está faltando chip, a linha de produção é contínua, sem determinados chips o carro não sai inteiro, então eles dão essas férias coletivas aí chamadas layoff. Tá? Então é importante quando você for desenhar, criar alguma coisa que envolva a arquitetura elétrica, já saber que você vai ter que ter componentes eletrônicos fartos, fáceis e inclusive baratos. Tá? E a robustez mecânica e eletromagnética. Dependendo da arquitetura ou do componente eletrônico embarcado que você vai colocar, ele tem que resistir pancada, intempérie. O que é intempérie, Lecter? Diferença de temperatura. Exemplo, você vai para Campos do Jordão, que é uma cidade fria aqui do interior do estado de São Paulo. Vai com seu veículo lá. E é próximo, em Campos do Jordão, de Caraguatatuba. Almoça lá em Campos do Jordão, volta, passa por São José dos Campos, pega a rodovia dos Tamoios e vai para Caraguatatuba, 30 graus. Você estava em Campos com 14, chega a Caraguatatuba, por exemplo, com uma temperatura aí de 30 graus, uma diferença de 16 graus. Os circuitos do seu veículo já são projetados para aguentar diferença de temperatura, diferença de pressão e assim por diante. Tem que ser robusto. Ele não pode, o sistema embarcado, principalmente o ABS, o airbag, a parte que controla freio, fluido, falhar por causa de uma coisa dessa. Tá? E também é eletromagnética, né? Não é por qualquer descarga que o seu carro vai ter que ele vai parar e abrir as portas. Tá? Um exemplo que foi corrigido há muito tempo atrás, tem uma linha de carros chamado Lexus, não sei se vocês conhecem, eles detectaram um problema. A pessoa chegava na frente do carro, chegava aqui, o para-choque do carro tem um sistema que detecta pressão, é um sistema de pressão, no qual essa pressão pode ser entendida como batida. A pessoa queria roubar o Lexus, ele batia aqui, automaticamente os sistemas embarcados detectavam essa pressão e abriam as portas do carro. Tá? Então a pessoa que queria, infelizmente, furtar o carro, chutava isso aqui, estourava o airbag lá dentro, tinha que estourar mesmo, teve uma pancada, e automaticamente abria a porta, a pessoa entrava e levava o que ela queria de valor que tinha dentro do carro. Isso aí foi corrigido, foi entendido que tipo de pressão e quão robusto tem que ser o sistema também. Tempo de implantação, só um exemplo, tempo de implantação da arquitetura. Gente, não adianta você criar o sistema mais moderno do mundo e ele demorar 10 anos para ser implantado. Tá? A indústria não vai ficar aguardando. Inclusive, a maioria dos componentes embarcados novos, ditos novos, eles chegam defasados no mercado, porque aí o público já conhece a tecnologia mais moderna, então ele vai estar sempre defasado mesmo. Tá? E vocês já entenderam o custo do sistema final. Tá? A complexidade, o tamanho físico, a maioria desses componentes aqui implicam em aumento ou redução do custo do sistema final. Vamos ao exercício. Uma das maiores dificuldades da engenharia de produtos de uma montadora é determinar a arquitetura elétrica de um novo modelo, que pode ser centralizada ou distribuída, garantindo o mínimo de funções desejadas pelos futuros clientes, dentro dos limites de custo de projeto e produto final determinados pela empresa. Ou seja, você já nota que os carros estão sendo produzidos, geralmente o carro mais moderno, que está saindo da montadora, ele tem muita coisa ligada ao carro um pouquinho mais antigo. Tá? Então o consumidor ele vai sendo testado pela montadora, ele vai falando o que agrada e o que não agrada e ela vai implementando. Né? E isso aí implica em custo também. A decisão de escolha entre uma arquitetura e outra depende da ponderação de diversos fatores, entre eles destacam-se: quantidade de cabos, tempos de manufatura do veículo, robustez mecânica, facilidade no desenvolvimento de software, possibilidade de aplicação e modernização de sistema. Sim, a coisa aqui, possibilidade de ampliação, perdão. Nem sempre a facilidade de desenvolvimento de software, tá? O software pode ser complicado mesmo, principalmente o software que controla todos os demais
dispositivos ele não é tão simples assim. Então eu descartaria só por isso aí. Tá? Complexidade de hardware e software. Robustez e confiabilidade, facilidade de manutenção e disponibilidade de componentes elétricos e peças mecânicas. Se a gente está falando de determinar arquitetura elétrica, que pode ser centralizada ou distribuída, a parte de peça mecânica, nesse caso aqui, cai fora. Eu descartaria aqui, por exemplo, por essa parte aqui. Você está vendo que são detalhes, a gente não tropeça em montanha, tropeça nas pedrinhas, né? Cuidado com os detalhes. E embaixo, a complexidade e tamanho físico do sistema, sim. Disponibilidade de componentes eletrônicos, sim. Robustez mecânica e eletromagnética, sim. Tempo de implantação da arquitetura, sim. E custo desejado do sistema final. A montadora ela almeja lucro, não custo. Então, sim, marcaria essa. Eu agradeço se você puder compartilhar os vídeos desse canal. O canal é distribuído por playlists. Eu mando um abraço para todo mundo. Se você quiser aprofundar mais no tema, dá uma lidinha nos textos do Dr. Carlos Eduardo Cunhasca. Um abraço de Lecter.